Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da igreja nos põe na festa da celebração de São Lucas, evangelista, o autor do terceiro evangelho e o autor também de Atos dos Apóstolos. A nossa devoção traz aqui em nossa paróquia, em muitos lugares em nossa diocese e no mundo inteiro também, junto a esta, a festa da Mãe Rainha. O evangelista Lucas, ele não conviveu com Jesus, ele não faz parte do grupo dos 12 apóstolos. Ele é um evangelista, escreveu um dos 4 evangelhos. Ele é também discípulo de Paulo. Na primeira leitura nós vemos Paulo referenciando muitas figuras que estavam com ele, que caminharam com ele, e Paulo faz referência também a Lucas, a quem inclusive ele chama em uma outra ocasião de querido médico, e nos dá a conhecer a profissão de Lucas. Lucas era um médico, e também a quem ele faz um elogio dizendo que foi de Lucas que ele, Paulo, recebeu o consolo quando estava na prisão. Lucas era discípulo de Paulo, e não apenas discípulo, mas um grande companheiro de missão. Foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, e a maior parte de Atos dos Apóstolos, na verdade, a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, até o seu fim, nós temos praticamente a história missionária de Paulo, que Lucas escreve, porque inclusive boa parte ele conviveu de perto, ele participou. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, muitas narrativas Lucas apresenta usando o pronome da primeira pessoa do plural, nós viajamos, nós partimos dali, para dar a entender que ele estava junto com Paulo ali na missão. É interessante, não sei se coincidência, ou não sei se foi também intencional, mas é interessante que a festa de Lucas se encontre com a festa da Mãe Rainha, porque diz a tradição da igreja que Lucas tinha uma relação muito forte com Nossa Senhora. Inclusive disse que Lucas visitou Nossa Senhora ainda quando estava escrevendo o seu evangelho e entrevistou Nossa Senhora, entrevistou Maria. Inclusive é por isso que o evangelho de Lucas é aquele que tem mais narrativas sobre o nascimento de Jesus. Narrativas que leva-nos a pensar que Maria contou para Lucas, falou para Lucas desses acontecidos. E nós estamos, irmãos e irmãs, diante de 2 figuras missionárias, Lucas e Maria de Nazaré. Lucas, um missionário cristão, junto com Paulo, partiu em missão para anunciar a palavra do Senhor, para fundar comunidades, para orientar. Hoje nós louvamos aqui nesta igreja, Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Lucas é um desses amigos do Senhor, que anunciou junto com Paulo e com outros o reino glorioso do Senhor. Por outro lado, nós temos também Maria de Nazaré, uma judia, mas discípula de Jesus, mãe e discípula, e não apenas discípula, mas também missionária. Assumiu diante de Deus uma grande e preciosa missão, ser a mãe do Filho de Deus, ser a porta da salvação para todos nós, aquela salvação que nós anunciamos. Ao longo da trajetória de Jesus, ela se torna discípula junto com os outros. Após a partida de Jesus para o Pai, ela se torna missionária com a igreja. E aí nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o mesmo Lucas narrar que naquele dia estavam 120 pessoas reunidas quando aconteceu o Pentecostes. E Maria, a mãe de Jesus, estava no meio deles. A partir dali, Maria se torna também a mãe da igreja. Ela é a mãe da igreja, ela é a nossa mãe. Essas 2 figuras missionárias, irmãos e irmãs, nos impulsionam, nos motivam, porque hoje somos nós os missionários do Senhor, os amigos do Senhor, como disse o salmista,
Os vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Hoje somos nós, os amigos do Senhor, convidados a anunciar o reino glorioso do Senhor. E o Senhor nos orienta. É providencial esta liturgia. O Senhor nos orienta para a missão. O Senhor escolheu 72 discípulos e os enviou. Naquele dia, naquele tempo, depois de ter enviado os 12, o Senhor escolheu 72. E hoje, o Senhor continua a escolher discípulos e discípulas para enviar em missão. Como aqui, nesse final de semana, o Senhor escolheu aí alguns 50 e poucos missionários, uns 50 missionários, para irem em missão. E o Senhor continua a escolher, o Senhor escolheu ali 14, 15 missionárias para assumir uma missão. O Senhor continua a chamar, porque é Ele que escolhe, é Ele que chama e é Ele que envia, mas é Ele também quem orienta. E o que Ele orienta? Que estejamos desprendidos das coisas deste mundo. Não levem sacola, não levem dinheiro, não levem sandálias, não cumprimentem ninguém pelo caminho. Estejamos desprendidos de tudo e de todos para realizarmos a missão. O Senhor nos orienta que sejamos promotores da paz. Nós não batemos nas portas das pessoas para causar contenda, para levar discussão. Não. Nós somos promotores da paz. E onde chegamos, devemos levar a paz. A paz esteja nesta casa. O Senhor continua orientando. Ele diz para nós não termos pressa, mas realizarmos a missão com alegria, com simplicidade, com tranquilidade. E Ele diz nestas palavras: não passeis de casa em casa. E é um não passeis de casa em casa para não ser simplesmente um devorador de famílias, passando rapidamente de casa em casa para concluir logo aquela rua, para terminar logo as visitas, para terminar logo a missão. Não, é para ir ao encontro, é para saber acolher, é para saber levar a paz do Senhor, a presença do Senhor. O Senhor ainda diz: curai os doentes que nela houver. Era isso que fazia o Senhor. Onde Ele chegava, Ele operava, Ele realizava a sua obra. E nós somos continuadores da obra do Senhor e devemos levar a cabo esta missão, continuar. E por fim Ele diz ainda: anunciai, o reino de Deus está próximo de vós. Foi isso que Jesus anunciou no início do seu ministério, e é isso também que nós, missionários e missionárias do Senhor, somos chamados a anunciar: a proximidade do reino que vem. O reino é Jesus, o reino é a salvação que vem através do Filho de Deus, através do Filho de Maria. O reino está próximo de nós, e nós somos chamados a anunciar a alegria do reino. Então, queridos irmãos e irmãs, queridos missionários e missionárias, que São Lucas, que a Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha, nos inspire e nos acompanhe em nossa missão de cada dia e em cada obra missionária que nós realizamos. Assim seja. Amém.